Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para uma transmissão, oração da madrugada. E logo já nós queremos entrar em sintonia com a palavra do Senhor. Já estamos iniciando o processo de amanhecer. E antes de nós termos nosso tempo de oração, queremos ler a palavra do Senhor. Ontem à noite nós tivemos um discipulado maravilhoso. Eu estava lendo os reportes de cada um dos irmãos que fazem parte do discipulado e é impressionante cada testemunho, cada impartição, cada resumo poderoso. Eu fui muito edificado com vários desses resumos, portanto, se você ainda não fez, continue fazendo, que está sendo muito edificante. Amém? Eu quero dar início ao nosso tempo aqui de oração e eu quero ler para vocês a palavra do Senhor que está em 1 Pedro, capítulo 2. Isso vai fazer parte da minha devocional nesse dia. E diz assim, o capítulo 1, 1 Pedro, aliás, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano e de toda hipocrisia, e de toda inveja e de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. E agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Cristo Jesus, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia e agora vocês receberam a misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que nos creem. Assim mesmo, eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades. Seja rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem mal e honrar aqueles que fazem o bem.
é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus respeitando-os a si mesmos. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agradará de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nunca enganou ninguém, nem revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Aleluia! Que texto interessante do apóstolo Pedro, nesta manhã, nos dando instruções de como devemos nos comportar, e mesmo diante das adversidades, para dar glórias a Deus, porque o nosso maior dom é a graça que recebemos da parte de Deus, para sermos transformados em nossa vida. Amém, amados? Amados, vamos ter início ao nosso tempo de oração. Vamos estar orando por diversos assuntos. Sobretudo, nesta manhã, eu quero orar para fortalecer a sua vida, para fortalecer o seu coração, para seguir firme dentro dos propósitos eternos que Deus tem para a sua vida e, dessa maneira, fortalecer os seus braços, sustentar os seus braços nesta manhã em oração, dando graças a Deus, louvando seu nome e, ao mesmo tempo, levantando nossa intercessão por todos aqueles que neste dia estão precisando de um livramento do Senhor. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor então nesta manhã, em nome de Jesus. Aí onde você está, comece a falar em novas línguas, um tempo de clamor, um tempo de oração, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, levantamos nosso clamor diante de Ti e colocamos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é Deus na nossa vida. Entramos na Tua presença com ações de louvor, com cânticos de adoração a Ti, reconhecendo que Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos salvou, o Deus que nos deu a Sua graça, essa graça tão reveladora, essa graça tão poderosa, que nós devemos ainda conhecer toda a essência dessa graça sobre nós. Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, temos atitudes que não condizem com a atitude de aquele que já foi alcançado pela graça. Senhor, é porque ainda falta revelação, ainda falta, Senhor Deus,
o discernimento de todos os benefícios que o Senhor conseguiu na cruz por nós através da sua graça. A entrega, Senhor Deus, muitas vezes nós desconhecemos, mas a única coisa que está dentro do nosso coração nesta manhã é de dar graças ao Senhor e reconhecer a sua bondade, reconhecer o seu amor e declarar que tanto a bondade, a misericórdia, tanto a justiça, tanto a compaixão, tanto, Senhor Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Senhor Deus, declaramos toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque reconhecemos que foi o Senhor que nos resgatou e nós proclamamos em alta voz, contando a todos como Deus nos resgatou do mundo de trevas, nos trouxe ao seu reino de luz. Como diz, Senhor Deus, a tua palavra, nós não éramos nem povo, não tínhamos esperança em nada, mas o Senhor nos deu vida. Por isso, a sua palavra diz que devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano, nos livrar de toda hipocrisia, nos livrar de toda inveja e toda espécie de maledicência e de querer cada vez mais a presença do Senhor, mais a sua santidade, mais da sua presença, mais do seu poder, mais da sua graça. Senhor, precisamos que essa graça em Cristo seja revelada ainda mais, os segredos que estão por trás dessa graça, Senhor. Todos aqueles que estão, Senhor Deus, escondidos, que ainda precisam ser reveladas. Talvez nós temos apenas a revelação da salvação, mas precisamos, Senhor Deus, cada vez mais descortinar os mistérios que estão atrás da sua graça. Porque a sua palavra diz que agora nós somos nação eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo exclusivo de Deus, somos aqueles que o Senhor levantou para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua palavra diz que nós antes nem sequer éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, mas agora fomos alcançados por essa misericórdia. Oh Deus, Senhor, nesta manhã nós reconhecemos, Senhor Deus, reconhecemos que podemos viver no meio deste mundo de maneira exemplar. Podemos viver para que naquilo que muitas vezes somos acusados, Senhor Deus, nós possamos demonstrar a nossa lealdade a Deus, nós possamos praticar as obras que glorificam o nome do Senhor e que, Senhor Deus, através desta prática, muitos daqueles que têm criticado, muitos daqueles que têm nos perseguido, muitos daqueles que têm, Senhor Deus, difamado por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, também eles possam glorificar a Deus, vendo as nossas atitudes e as nossas ações. Senhor Deus, nós nesta manhã, Senhor Deus, declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que no meio da nossa aflição ouviu o clamor da nossa oração, ouviu o clamor, Senhor Deus, das nossas intercessões, e a sua palavra diz que o Senhor nos livrou de todos os sofrimentos, de todos os nossos temores. O Senhor nos livrou. O Senhor nos conduziu por um caminho seguro e nos conduziu a uma cidade onde nós pudéssemos encontrar o refúgio para nossas almas. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós encontramos cidades refúgio, cidades em que nós somos restaurados, em que nós somos curados, em que nós somos tratados, em que nós somos conduzidos para viver um tempo de paz,
um tempo de descanso em Deus, um tempo de colher, Pai, e nós entendemos que pela sua palavra e pelos tempos que estão acontecendo em nossa vida, que este mês de outubro é o mês da nossa colheita, é o mês de colher os feixes, tudo aquilo que nós temos plantado durante todo esse tempo de pandemia, durante esse tempo, Senhor Deus, onde houve uma retração, onde houve um afastamento social, onde houve, Senhor, um afastamento das pessoas, mas uma aproximação a Deus, uma comunhão ainda mais intensa com Deus. Pai, fomos, Senhor Deus, inibidos de poder nos abraçar, de poder, Senhor, sair livremente às ruas, de poder congregar livremente, de podermos nos abraçar. Mas, Senhor, o Senhor também nos proveu de um tempo onde no Espírito nós podemos ter mais intimidade contigo, de abraçar a oração, de abraçar o jejum, de abraçar a Tua palavra, de abraçar a nossa comunhão mais íntima contigo. Senhor Deus, como nunca antes, nós temos estado mais próximos do altar, mais próximos do trono da Tua graça. Senhor Deus, obrigado, porque sabemos que as circunstâncias nos levam a nos aproximar mais de Ti. Por isso, Senhor Deus, louvamos ao Senhor por seu grande amor, pelas suas maravilhas, por tudo que tem feito pela nossa vida, pelo seu povo, pela vida dos teus servos, Senhor. Sua palavra diz que o Senhor sacia o sedento, enche de coisas boas ao faminto. Enquanto estivemos sentados na escuridão, em trevas profundas, presos com algemas de ferro de sofrimento, o Senhor nos acudiu, o Senhor estendeu seu braço forte, o Senhor iluminou as trevas que nos assediavam durante toda essa pandemia. O Senhor nos livrou de todo mal. Sua palavra diz que 1000 caíram à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não fomos atingidos, nenhuma praga chegou à nossa casa. Senhor Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor tem tido para com os membros da nossa casa espiritual, para com as famílias da nossa casa espiritual. O Senhor tem nos livrado tanto e tem suprido cada uma das nossas necessidades, segundo a Tua riqueza em glória em Cristo Jesus, e que o Senhor está nos revelando em glória. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está enriquecendo a sua igreja com graça, com poder, com autonomia, com o Senhor Deus abastança para exercer governo, para exercer domínio, para adquirirmos, Senhor Deus, prédios, adquirirmos bens e riquezas. O Senhor tem levado a sua igreja a este tipo de promessa, de palavras, e que alguns já vão começar o seu início de rompimento, Senhor. Abençoamos aos empresários da nossa casa espiritual. Abençoamos aqueles que são colunas, aqueles que são, Senhor Deus, chaves nas Tuas mãos para produzir as riquezas do Teu reino e para poder implementar projetos extraordinários. Te agradecemos, Pai, pela transmissão ontem das primícias de um projeto sobrenatural através do Osana Kids. Abençoa cada componente, cada um daqueles irmãos que fizeram todo o possível para fazer essa transmissão, essa produção. Nós abençoamos o Ministério Osana Kids, que se levanta para permanecer, para transmitir a graça e o poder de Deus, ensinar as nossas crianças a orar, ensinar as nossas crianças a ler a palavra, a amar a presença de Deus, a amar, Senhor Deus, a Tua palavra, a amar, Senhor Deus, a seus pais, seus superiores, em nome do Senhor Jesus, ensinando nossas crianças no caminho em que devem andar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa, por cada componente, diante das câmaras, fora das câmaras, que fizeram toda aquela produção. Ah, Deus, nós te agradecemos, porque tudo provém por causa que um dia o Teu amor os alcançou. E hoje, Senhor, queremos retribuir com esses projetos extraordinários. Abençoamos, Pai, cada ministério,
cada departamento da nossa igreja. Abençoamos, Pai, o reinício do CIL nesta semana, Senhor. O reinício dessas pessoas que estarão como primazia pós-pandemia. Pai, declaramos que será um tempo de grande libertação, de curas emocionais. As pessoas entrarão no CIL e sairão de uma forma diferente. Declaramos desde agora que nenhum daqueles que fizeram a sua inscrição irá faltar. Senhor Deus, independente de qualquer circunstância que venha, Senhor Deus, a serem acometidos, nós repreendemos já em nome do Senhor Jesus e declaramos que estão livres, declaramos que estão, Senhor Deus, desejosos de poder se expor a este tempo, Senhor Deus, de uma profunda transformação no corpo, na alma e também no espírito. Senhor, nós oramos por cada ministrante, oramos por cada um dos irmãos que farão parte da equipe de apoio à parte da música, da mídia, da cozinha, dos apoiadores que estarão ali junto para nos ajudar a ministrar as pessoas. Pai, nós os abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus. Guarda a sua vida, guarda a sua saúde, guarda as suas finanças, guarda o bem-estar da sua família. Pai, cobre-nos com teu manto sagrado, cobre-nos, Senhor Deus, com o manto da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua glória sobre as nossas vidas. Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Pai, tua palavra diz que em nossa aflição nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos livrou de todas as nossas aflições. Por isso, Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. É isso que vai acontecer neste CIL, Senhor. O Senhor vai enviar a sua palavra para nos curar, para resgatar da morte. Por isso nós queremos louvar o teu nome, pelo teu grande amor e pelas maravilhas que o Senhor fez com cada um de nós. Pai, nós oramos ainda, Pai, porque início de semana, apenas estamos na terça-feira, mas nós sabemos que a partir de hoje, grandes rompimentos estão sobre a vida da tua igreja. Oramos por todos aqueles que têm seus negócios, que sejam prosperados. Por aqueles que têm seus consultórios, que sejam prosperados. Por aquele que é funcionário de uma empresa, sejam, Senhor Deus, promovidos, sejam exaltados pelo Senhor, por causa que tem tido temor ao Senhor. Pai, que o temor do Senhor nos conduza a altos níveis de prosperidade, com a revelação da sua graça, com a revelação do seu amor, com a revelação, Senhor Deus, da manifestação do seu Santo Espírito. Por isso, Senhor Deus, nós amamos a tua presença. Declaramos, Senhor Deus, que a sua palavra é luz para o nosso caminho. Por isso, nosso coração neste dia se firma em ti, Senhor. Por isso cantaremos, por isso te louvaremos de todo o nosso ser, Senhor. Te daremos graças no meio dos povos. Cantaremos louvores a ti entre todas as nações por causa da manifestação do teu amor que é mais alto que os céus e a tua fidelidade que chega até as nuvens, como diz o texto. Por isso, nesta manhã, sê exaltado, ó Deus, sê exaltado a tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua justiça, a tua presença brilhe sobre nós, brilhe sobre toda a terra, assim como o sol brilha, ilumina, clareia, assim a sua glória se revele ao nosso espírito. Pai, nós te amamos, declaramos, Senhor Deus, toda a honra, todo louvor. Pai, levantamos nosso processo de intercessão em favor daquelas pessoas que estavam enfermas. Nesta manhã, visita-os com cura, visita-os com restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, desperta aqueles que estão adormecidos espiritualmente. Desperta desse sono profundo, desse sono que traz distração, desse sono, Senhor, que está diluindo, Senhor Deus, a intensidade da busca da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus,
que ninguém se afaste dos teus caminhos, mas que todos possam estar firmes, cada dia com mais fome, com mais, Senhor Deus, desejo de seguir, de prosseguir o seu processo de crescimento, de desenvolvimento da sua vida espiritual. Nós abençoamos, Pai, nossa casa de paz no dia de amanhã, Senhor, para que tenhamos, Senhor Deus, a oportunidade de evangelizar pessoas, de trazer as pessoas para o reino da tua luz, orar pelos nossos familiares, Pai, para que sejam salvos, mas que não fiquemos apenas na oração, mas que nós tenhamos uma ação de convidá-los, de falar com eles, de anunciar a palavra do Senhor, de convidá-los para fazerem parte, Senhor Deus, desta casa de paz, dessa poderosa transmissão que será feita amanhã com um estudo tremendo, com a tua palavra que cura, que restaura, que salva, que invade cada coração, produzindo paz, produzindo alegria, produzindo salvação para toda uma eternidade. Pai, nós oramos pela mobilização do corpo de Cristo, pela mobilização dos irmãos, pela mobilização das irmãs, de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente, para convidar essas pessoas para terem um encontro com a eternidade através de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, abençoando, Senhor Deus, abençoando a nossa casa espiritual, abençoando as finanças da nossa casa espiritual, abençoando, Senhor Deus, cada pai, cada mãe, cada família, cada filho, cada filha, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recebam, Senhor Deus, esta graça, recebam esta impartição nesta manhã, recebam, Senhor, esta intercessão, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos, Pai, todos os servidores do Teu reino, Senhor. Todos aqueles que prestam seu culto a Deus servindo no grupo de apoio, servindo na mídia, servindo no louvor, servindo na dança, servindo, Senhor Deus, como intercessores, servindo como professores, servindo como líderes de casa de paz. Senhor, cada um dos que servem na tua casa, recebam a sua recompensa, principalmente aqueles que semeiam com amor, com bondade, com uma disposição interior transformada por amor, servindo ao Senhor, sabendo que do Senhor recebemos a recompensa. Por isso, nesta manhã, Pai, fortalece a tua igreja, renova a tua igreja. Senhor, produza através do teu Espírito o desejo, o amor pela tua obra, para que nos cultos haja, Senhor Deus, uma busca incessante de cada membro da nossa casa espiritual para congregar-se, para estar juntos presencialmente, que nós não nos acomodemos apenas pelas transmissões, mas que nós tenhamos o ímpeto de nos expor pessoalmente diante do teu altar, da tua graça e da tua misericórdia, para sermos tocados, para sermos alcançados, para sermos curados, para sermos libertos. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, que este desejo profundo cai no coração do povo e que cada um possa buscar congregar-se, Senhor, buscar trazer seus sacrifícios ao altar do Senhor, a sua vida, seu coração, suas ofertas, a sua rendição total. Pai, nós oramos abençoando cada um, Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder congregar, de poder, Senhor Deus, estar ali pessoalmente, levantando nossas mãos, adorando ao Senhor. Pai, obrigado pelas restaurações dos casais que o Senhor tem feito até aqui, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que depois deste cio, teremos novas pessoas que estarão, Senhor Deus, empreendendo a sua dedicação ao serviço do reino, porque serão transformados, já estão sendo transformados, e o cio será um tempo ainda de um encontro maior com Deus, com a sua presença, com a sua graça. Por isso nós oramos e abençoamos cada vida, Senhor, cada obreiro da tua seara, cada líder da nossa casa espiritual, com bênçãos sobrenaturais, e que Deus seja honrado através da vida de cada um. Pai, nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor,
e amém. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, amados, eu quero falar um pouquinho e vou discorrer talvez durante esta semana, falando um pouco sobre dons espirituais. E vamos descortinar alguns mistérios e eu creio que vai ser mais umas ministrações de instrução e de revelação também. Portanto, vamos prestar bastante atenção, porque nós precisamos saber usar os dons espirituais para a nossa vida. Precisamos aprender a revelação do que é os dons. Deus distribuiu dons. Deus deu habilidades humanas, mas deu dons espiritual para que através dessas habilidades os dons seja potencializado. Mas não basta ter o dom. Aqui é que entra o processo da maturidade cristã. Nós precisamos ter caráter para que o dom de Deus se acentue em nossa vida e tenha o seu efeito de transformação. Porque muitas vezes a pessoa tem dons, mas não tem caráter. E por falta de um caráter transformado, por falta de um caráter tratado, por falta de um caráter alinhado à vontade de Deus, o que acontece? Esta vida comete imprudências de escândalo para o Evangelho de Cristo, porque usa seu dom para benefício próprio, para se auto-beneficiar, principalmente dons que aparecem, por exemplo, dons proféticos. Existem muitas pessoas que têm um dom profético de falar, de pregar bem, de liberar palavras, e muitas vezes, por falta de caráter, este anunciante começa a produzir não uma transformação no coração das pessoas, mas uma dependência, uma idolatria por si mesmo. E a partir de quando o Espírito percebe que já tem uma certa plateia por causa do mover profético, ele atrai as pessoas para si e não para Jesus. É um perigo. É um perigo. Se o meu caráter cristão não está forjado, não está alicerçado na rocha que é Jesus, toda a honra e todo o louvor não serão para Deus, serão para a pessoa que está ministrando. E a pessoa gosta porque massageia o ego da pessoa. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está manipulando. Por isso nós temos que ter a revelação dos dons, mas também a revelação da formação, do tratamento do nosso caráter. Isso infelizmente acontece em muitos lugares. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Então, o propósito dos dons não é autobeneficiar-se, mas é para a edificação da igreja. São elementos poderosos espirituais que Deus concede a cada um de nós, para que através dos nossos dons espirituais nós possamos, o propósito é edificar, levantar a igreja de Cristo. Esse é o propósito dos dons, e não se autobeneficiar dos dons. Todas as pessoas que creram no Senhor Jesus, se arrependeram genuinamente dos seus pecados, foram batizadas, têm o Espírito Santo habitando em seu interior. E como resultado dessa habitação, amados, existem algumas consequências
na vida do cristão. Sua vida muda. Quando verdadeiramente o Espírito Santo começa a trabalhar no seu espírito, a sua vida muda. Sua maneira de falar, sua maneira de pensar, sua maneira de andar, seus gestos de amor para com as coisas de Deus muda completamente. Deus não vem morar dentro de você para ficar quieto, para ficar inerte, para ficar paralisado. Não, Ele vem com seu Espírito para operar em você e através de você para seu crescimento e para edificação, como também para edificação de outros através da sua vida. Então, amados, Deus tem um supremo propósito de nos fazer semelhantes a seu Filho amado, Jesus Cristo. Semelhantes, escute, semelhantes em caráter, semelhantes em poder, em tudo que Ele produz em nós através do seu Espírito Santo. Então, Deus deseja que nós possamos refletir o caráter e toda a superabundância do poder de Cristo em nossa vida. O Espírito que habita em nós nos faz produzir fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vem justamente para nos alinhar, para nos medir, para nos alinhar, para desenvolver o nosso caráter que está contaminado, o nosso caráter que está influenciado pelas circunstâncias mundanas, que está totalmente desvirtuado dos planos que Deus tem para a nossa vida. Portanto, o fruto do Espírito vem para forjar o desenvolvimento do nosso caráter, vem também para manifestar os dons, que é diferente. Fruto é uma coisa e os dons é outra coisa. Então, os dons vêm para evidenciar o poder sobrenatural de Deus. É Deus que opera em tudo e em todos. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônio. Em meu nome vocês terão autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual funciona através dos dons. Através dos dons que o Senhor nos deu. É o poder sobrenatural do mandado de Cristo opera em nós para manifestarmos o poder de Deus na vida das pessoas. Então, da mesma forma que existem muitos enganos quanto ao batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, também existem muitos enganos quanto aos dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito trata nosso caráter. E os dons manifestam o poder sobrenatural através da nossa vida. O fato de nós termos dons, escute porque isso é muito importante. É por isso que tem muito escândalo no meio cristão. Pessoas que têm dons tremendos, mas não têm caráter tratado. Por exemplo, artistas que têm um dom tremendo para as artes, um dom tremendo para a dramaturgia, dom tremendo para cantar, mas por falta de caráter desvirtuam-se e cantam para o mundo, dançam para o mundo, se apresentam para o mundo, não como um testemunho vivo de Deus. Tem habilidades tremendas, mas caráter não forjado, caráter não tratado. Então, nós temos que ter esta revelação, queridos. Nós temos que ter esse entendimento. E quero trazer algumas explicações aqui para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo. Então, eu quero falar sobre dois enganos principais quanto aos dons do Espírito Santo. Primeiro, número um. Número um. Se importar só com a formação do caráter e rejeitar os dons. Muitas vezes a pessoa foca somente na formação do caráter, mas despreza o dom
do Espírito na vida desta pessoa. Há uma inversão, porque o caráter, ou melhor dizendo, o dom precisa do fundamento do caráter, para que este dom glorifique a Deus. Mas tem pessoas que se preocupam só na formação do caráter. Temos pessoas que têm um caráter tremendo, mas não desenvolve o dom que Deus lhe deu. Então, por não conhecer, por não compreender ou por medo de perder o controle, alguns líderes eclesiásticos ou denominações evitam, desaconselham em alguns lugares, até condenam a manifestação dos dons espirituais. Preocupam-se somente com a formação do caráter das pessoas, com o conhecimento da palavra, mas não dão espaço para as operações do Espírito Santo. Escute, isso é muito importante, porque tem pessoas, por exemplo, que frequentam uma igreja onde tem batismo do Espírito Santo, onde tem a presença do Espírito Santo, onde tem uma manifestação do Espírito Santo com curas, com milagres, com revelação, e de repente você, por dadas circunstâncias, você briga com o seu pastor, ou não aceita a repreensão do seu pastor, decide sair da igreja, e daí você vai para uma outra igreja e diz, não, nessa igreja é melhor, é mais tranquila, é mais não sei o que e tal. Por quê? Porque eles não manifestam os dons do Espírito. Então você não está mudando só de igreja, não. Você está mudando de doutrina. Você está mudando de doutrina. Como pode um lugar onde havia uma manifestação do Espírito e você ali se expondo e você crê na manifestação do Espírito e de repente por alguma situação emocional ou por alguma falta de tratamento no seu caráter, você resolve sair da igreja e daí você vai para uma igreja que não tem essa mesma visão. Então você não está mudando de igreja, você está mudando de doutrina. Você está se sujeitando debaixo de uma doutrina que não crê na manifestação dos dons do Espírito Santo e vai enchendo a cabeça das pessoas somente com palavra, ao ponto de se tornar no espírito da Grécia, o espírito do racionamento, o espírito da teologia que produz a rebelião contra Deus por causa da religiosidade. Então as pessoas são dotadas de grande conhecimento, mas não serve para nada. Por quê? Porque falta a manifestação desse conhecimento através dos dons do Espírito Santo. Falta. Então, amados, muitas vezes, quando o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, trazendo dons em uma reunião, a manifestação dos dons em algum culto, amados, pode haver alguma confusão devido à imaturidade das pessoas, mas isso não significa que devemos impedi-lo de operar simplesmente para que fique tudo organizado. Maturidade para permitir a operação do Espírito Santo sem cair em extremos exageros, mas sim a manifestação do Espírito Santo sai do nosso controle, porque o Espírito Santo toma o controle e ele começa a atuar, e ele começa a fazer, mas o resultado da direção do Espírito Santo é transformação. Transformação. Muitos livros, ao invés de esclarecer, complicam mais ainda o assunto, porque dizem coisas como foi só um mover na época dos apóstolos. Não, esse negócio do Espírito Santo, línguas, é só para o início da igreja, foi ali no dia de Pentecostes, e não foram línguas estranhas, foram línguas conhecidas, onde cada povo entendeu na sua linguagem. Então nós tivemos, eu já ministrei isso para vocês, já ministrei isso num discipulado, de que o falar em línguas naquela época teve um fim específico para que todas as nações entendessem o poder, a manifestação do poder de Deus, o início
de uma nova geração, o início de uma geração chamada Igreja de Cristo. E logo depois começou a se manifestar o dom de línguas estranhas. O dom de línguas estranhas. Eu já tive a oportunidade de estar num lugar falando com pessoas que não falavam a minha língua. E eu comecei a falar em português. E a pessoa estava entendendo em inglês o que eu estava falando. Ao ponto de perguntar, uau, como você fala bem inglês? E eu disse, sim, eu não estou falando inglês, estou falando português. Não, mas eu estou entendendo tudo o que você está falando. Então é obra do Espírito. É obra do Espírito. Tinha uma vez que eu estava ministrando na igreja e tinha um grego na congregação e no final do culto vem falar em grego comigo e eu olho para a cara dele com aquela orelhinha daquele cachorro que não entendeu nada, ele levantou e aquela orelhinha em pé dizendo assim, o que você está falando? Não estou entendendo nada. E depois tinha o tradutor e falou assim, não, mas ele entendeu toda a mensagem, pastor, disse que o senhor falou grego o tempo inteiro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? É assim que funcionam os dons do Espírito Santo, queridos. É impressionante como Deus trabalha na diversidade desses dons maravilhosos. Interessante, tem muitas pessoas que falam, não, foi só um mover na época dos apóstolos. Não, é para o agora, é para o agora. Muitos dizem que só aconteceu porque a igreja ainda estava em formação. O Espírito precisou agir porque os obreiros eram poucos, não havia transportes eficientes. Mas trata de maneira vulgar o assunto. Se o Espírito Santo agiu somente naquela época, hoje a igreja caminha pelo poder dos homens? Não, queridos. Nós precisamos ter cuidado. A igreja nunca esteve tão controlada pelo poder do Espírito Santo como nesses dias. Pelo menos dentro da nossa visão apostólica profética. Não fazemos nada que venha de nós mesmos, senão pelo poder da revelação do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, se preocupar só com dons e negligenciar a formação do caráter. Aqui vem o perigo. Aqui vem o perigo. Outras pessoas se baseiam somente nas experiências espirituais, sem muito discernimento e base bíblica. Por quê? Só usam dons. Não tem sustentação, não tem sustentação de palavras. Não tem base bíblica, não tem fundamentos. Acabam tendendo ao misticismo. Só profetizam, só falam em inovação. E muitas vezes acabam entrando em verdadeiras heresias. Portanto, a formação do caráter das pessoas é desprezada nesses ambientes e, como consequência dessa ausência de sustentação pela palavra, nós vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, pessoas casando-se por profecias. Uau! Uma vez eu fui numa igreja estritamente assim pentecostal, e eu fui para conhecer e ver um pouco como funciona, e justamente cheguei num dia onde o pastor estava profetizando na vida dos solteiros e arranjando casamento. O Senhor me diz que fulano vai casar com fulano, portanto, pode marcar o dia do noivado, porque o dia do casamento eu já marquei. E eu tinha um amigo, o nome dele era Paulo, e esse meu amigo tinha 27 anos, escute, 27 anos, um rapaz que amava a Deus, mas fazia parte daquela igreja. E de repente um dia o pastor começa a profetizar tua vida e tal, e tal, e tal.
casou com uma mulher de 46 anos, sem dentes. Com a mulher de 46 anos, tinha 27. Mas por conta da profecia, então ele obedeceu, casou-se com aquela mulher. Amados, quantos absurdos acontecendo em certos lugares, porque só supostamente manifesta dons, mas quando não tem caráter, quando não tem fundamento, quando não tem Bíblia, quando não tem palavra de Deus, queridos, tende a entrar nos exageros. Quantos estão entendendo isto? Muitas pessoas, escute, chegam ao ponto de dizer, separem-se. Não foi Deus que uniu você, Deus tem que unir você com Ele e você com Ele. Vocês não foram feitos um para o outro e separam casais. Amados, é absurdo, mas existe isto. Outros problemas são tratados de maneira errada, de maneira direcionada, quando não há sustentação de palavra, quando não tem sustentação teológica, palavra, revelação, queridos, a tendência é entrar em exageros por causa dos dons, em manipulação. Aí entra espírito de feitiçaria, de manipulação, espírito de rebeldia, espírito de idolatria. Queridos, muitos espíritos começam a entrar na vida das pessoas que não têm sustentação de palavra. Por isso, amados, devemos buscar o equilíbrio entre dons e caráter. Ambos precisam caminhar juntos. O caráter vai formando e direcionando os dons. Os dons vão se sujeitando ao caráter para não entrar em exageros, em heresias. Precisamos dons mais aliados ao caráter. As duas coisas precisam caminhar juntos. Por isso que nós vemos tantos exageros em tantas denominações e tantos escândalos que envergonham o nome do Senhor e da sua igreja. A igreja que Deus quer levantar é uma igreja que tem equilíbrio entre a palavra e a manifestação do Espírito. Age nos dons com poder, mas amparada pela palavra de Deus. Amparada. Portanto, não adianta unção sem caráter e não adianta também caráter sem a unção do Senhor. Então, quais são as consequências da habitação do Espírito Santo na vida do homem? Depois desta pequena introdução, então nós entraremos em as consequências da habitação do Espírito Santo na vida do homem. Não é possível que não haja uma consequência, porque o Espírito Santo vem para limpar, para mover, para nos refinar pela palavra e desenvolver os nossos dons. Então, ponto número 1 é o fruto do Espírito. Segunda Coríntios diz assim, 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo vai nos transformando e nos revelando a imagem original. Voltamos de uma imagem contaminada, vamos sendo descontaminados de orgulho, de rebelião, de más linguagens. Então nós vamos sendo transformados e vamos sendo aperfeiçoados pela palavra, depurados, límpidos, nos tornando em águas bebíveis para que o dom do Espírito Santo comece a fluir dentro dessa base que está sendo restaurada, para que não sirva de escândalo. Então está relacionado com a obra do Espírito em imprimir em nós
o caráter de Cristo, nos conduzindo, amados, a uma vida em santidade, sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem de Jesus. Então, o fruto do Espírito, a função do fruto do Espírito é nos conduzir a refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Aleluia. Meu Deus, está tão bom o estudo, né? E acabou passando o tempo. Vamos orar nesse momento, então, e eu vou dar sequência na próxima quinta-feira sobre as manifestações do Espírito, como ele se manifesta, como ele se relaciona conosco, o Espírito Santo conosco, através de Cristo Jesus. Amém, amados? Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma dessas pessoas que estão conectadas e que estão recebendo esta instrução sobre os dons do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a forjar o nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, a criar um fundamento sólido para construir os dons do Espírito Santo e manifestar o poder de Deus a todas as pessoas, e que esta manifestação possa redundar em honra e glória ao dono dos dons. Pai, nós oramos para que o Senhor nos levante como homens e mulheres maduros, que refletem a glória de Deus sem se autoexaltar, mas que exaltam ao Senhor, que tudo que fazem, o fazem como para o Senhor e não para os homens. Pai, nós oramos, abençoando cada um neste dia, declaro um dia sobrenatural, um dia de fechamentos de grandes negócios que redundem em grandes resultados, financeiros, para que teu povo tenha abastança, possam também contribuir para o reino de Deus, e dessa maneira nós podemos, Senhor Deus, adquirir o nosso local de culto, consagrá-los ao Senhor e, Senhor, trazer, Senhor Deus, esse memorial para estabelecê-lo e deixar para nossas futuras gerações. Nós oramos abençoando cada um com saúde, com vigor, com a ativação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Tenham um bom dia, tenham um dia sobrenatural, e já estou, eu estava destilando aqui, estava entrando já numa dimensão do Espírito aqui, mas infelizmente o nosso tempo se foi. Mas na quinta-feira nós vamos estar discorrendo sobre este assunto tão relevante para nós atuarmos dentro do corpo de Cristo. Lembrem-se, duas coisas, caráter e dom. Um precisa do outro. Não pode operar só o caráter, mas também precisa operar o dom do Espírito, para que juntos construam o reino de Deus de poder. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.